Antes de começar, eu peço apenas uma coisa. Inscreva-se agora no canal e clique no like. Isso é fundamental para que esse vídeo chegue a mais pessoas e para que a discussão sobre o futuro do país não fique restrita a poucos. Aqui você não recebe narrativa pronta, recebe análise clara, direta e sem rótulos. Então se inscreve, ativa o sininho e vem comigo entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder. Nesta quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, o decano do STF, Gilmar Mendes, assinou uma liminar que pode transformar o futuro da fiscalização institucional sobre os próprios magistrados da mais alta corte do país. Na prática, ele decidiu que apenas o chefe da Procuradoria-Geral da República, PGR, estará apto a protocolar um pedido de impeachment contra ministros do STF e não mais qualquer cidadão, como previa até então a Lei 1079 de 1950, a chamada Lei do Impeachment. Além disso, a liminar altera o quórum de votação no Senado para que o processo seja admitido. Deixa de ser maioria simples para exigir 2/3 dos senadores. Outro ponto determinante da decisão: não são mais passíveis de impeachment atos que se limitem ao mérito das decisões judiciais. Ou seja, discordar de uma decisão ou considerar que um ministro errou no julgamento por si só já não será causa válida para denúncia por crime de responsabilidade. Gilmar argumenta que o instrumento do impeachment, transformado em ferramenta de intimidação nos últimos anos, corre o risco de sabotar a independência do judiciário. Para ele, a multiplicação de pedidos de impeachment baseados em discordâncias políticas ou ideológicas ameaça a imparcialidade judicial e cria insegurança jurídica. A liminar, porém, como todo instrumento judicial desse tipo, é provisória. O entendimento agora pode ser mantido ou derrubado quando o plenário do STF julgar o caso em sessão virtual prevista entre 12 e 19 de dezembro. Para Gilmar Mendes e quem apoia a liminar, essa mudança seria necessária para garantir que o judiciário, especialmente o STF, não se torne refém de pressões políticas, perseguições partidárias ou modismos ideológicos. Eles afirmam que o impeachment de ministros deveria continuar sendo uma exceção, não algo banalizado. Na visão deles, deixar esse poder nas mãos de qualquer cidadão ou permitir que decisões judiciais sejam fundamento para impeachment abre espaço para uma espécie de caça às decisões impopulares. Isso poderia gerar instabilidade institucional. Toda vez que um juiz divergisse de uma maioria política, ele poderia ser alvo de impeachment. A liminar tenta conter exatamente esse risco. Outra justificativa levantada: a normalização de pedidos de impeachment, muitos sem lastro concreto, movidos por interesses políticos, estaria banalizando um instrumento constitucional que deveria ser extraordinário. Transformar impeachment em algo corriqueiro, argumentam os defensores da restrição, seria corroer a independência funcional dos magistrados e minar a credibilidade do judiciário num momento de polarização intensa. Para eles, concentrar o poder de denúncia na PGR, órgão técnico e jurídico, reforça a legalidade e a gravidade do processo, evitando que ele vire moeda de troca política ou pressão de curto prazo. Por outro lado, juristas, parlamentares e críticos da decisão alertam para os riscos graves de institucionalização de um foro privilegiado eterno para magistrados. Segundo eles, restringir dramaticamente quem pode propor impeachment transforma o STF num poder quase intocável, e isso fere princípios de controle, accountability e soberania popular. A liminar foi descrita por analistas como uma manobra de blindagem. Com ela, ministros do STF se colocam acima de qualquer pressão externa. A exigência de 2/3 dos senadores para abrir um processo quórum, equivalente ao exigido para aprovar a indicação de um novo ministro, torna altamente improvável que um impeachment avance. Além disso, impedir que o mérito de decisões judiciais seja fundamento para impeachment significa negar a possibilidade de responsabilização por decisões que, mesmo em nome da jurisprudência, representem abuso de poder, parcialidade ou desrespeito a direitos fundamentais. Muitos veem essa proibição como um escudo contra críticas e eventual reparação institucional. Há também críticas metodológicas.
A decisão do STF teria transformado a Corte, que julga a constitucionalidade das leis, em um agente de modificação normativa. Ou seja, o STF estaria alterando a própria lei, a Lei 1079 de 1950, redefinindo quem pode mover impeachment, algo que, segundo críticos, deveria estar nas mãos do legislativo e não do judiciário. Para muitos, trata-se de um ataque ao equilíbrio entre os poderes e à lógica da separação de funções. Ao reduzir drasticamente o mecanismo de controle sobre seus próprios membros, o STF se isola de uma das principais formas de prestação de contas à sociedade. Com a liminar concedida, o rumo final vai depender agora do julgamento pelo plenário do STF, previsto para ocorrer entre 12 e 19 de dezembro em sessão virtual, o que tem gerado críticas por reduzir a transparência e o debate público. Se a maioria dos ministros mantiver a liminar, o desfecho será uma espécie de blindagem institucional. Repetidos pedidos de impeachment, especialmente motivados por divergências políticas ou descontentamento com decisões judiciais, dificilmente terão seguimento. O poder de denunciar será quase unipessoal, da PGR. Para o Senado, naturalmente, isso representa uma perda de protagonismo. A Corte estaria dizendo, na prática, vocês não decidem quem podemos ser criticados, apenas a PGR, um órgão de representação técnica, poderá fazê-lo. Alguns senadores já reagiram. Segundo reportagem, o presidente da Casa cobrou respeito à prerrogativa constitucional do Senado. No plano político de médio prazo, isso tem implicações profundas, especialmente em vista da possível renovação do Senado nas eleições vindouras. Se uma nova composição de maioria mais conservadora ou crítica da Corte surgisse, o mecanismo de impeachment poderia voltar a ser usado em massa. Com a liminar, essa possibilidade estaria travada. O impacto sobre a percepção pública do judiciário também pode ser duradouro. Muitos já veem essa mudança como um aprofundamento da crise de legitimidade da Corte de instituição acima do bem e do mal, pouco sujeita a controle, cobrindo-se de autoridade sem freios. Por outro lado, defensores do STF afirmam que a medida protege a Corte de pressões políticas e preserva sua independência essencial para que continue funcionando como guardiã da Constituição, mesmo em momentos de turbulência institucional. O que está claro é que, se mantida a liminar, o Brasil ganha uma corte mais blindada. E a sociedade, um instrumento tradicional de controle sobre os juízes, profundamente esvaziado. O julgamento do plenário e o que vier depois dele, no Senado e fora dele, poderá definir o rumo da relação entre judiciário, parlamento e povo nos próximos anos. O Brasil chegou a um daqueles momentos em que a história parece prender a respiração. A decisão de Gilmar Mendes não é apenas uma disputa jurídica, é um sinal de alerta. Em silêncio, na madrugada, num despacho individual, redesenha-se a fronteira entre poderes. O Senado observa. A PGR silencia. E o STF se expande. A pergunta que ecoa em Brasília e que assombra tanto aliados quanto opositores é simples e devastadora. Quem vigia aqueles que vigiam a República? Se a liminar for mantida, o país conhecerá um judiciário mais forte do que nunca, porém menos permeável ao olhar público. Se ela cair, teremos o choque direto entre dois poderes que já não escondem mais atenção. Em ambos os cenários, algo está claro. O Brasil entrou numa nova era, uma era em que as regras podem mudar não no debate, mas na caneta. E agora, com a decisão prestes a ir ao plenário virtual, fica a dúvida que ninguém consegue responder. O Supremo está se protegendo ou se afastando de vez do controle democrático? O que acontecer nas próximas semanas não definirá apenas um julgamento. Vai definir quem, afinal, manda no país quando a Constituição é colocada à prova. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar um pouco melhor esse cenário conturbado, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. A informação só vence quando circula. E agora eu quero saber, o que você acha dessa movimentação no STF? O Congresso deveria reagir? A PGR deveria se manifestar? Comenta aqui embaixo seu comentário, ajuda o debate e fortalece essa comunidade que busca entender a política sem filtros e sem medo da verdade.